Beleza, então vamos lá, ó. Nessa parte aqui agora, a gente vai falar sobre a óptica geométrica. Então a gente vai tratar a luz aí, ó, geometricamente, geométrica. Então, na verdade, a aula começaria agora, né? A parte de cálculo aí, né? Digamos assim. Então, ó, aqui a gente vai tratar a luz como a parte ondulatória, tá? Nessa parte da matéria, a gente vai falar que a luz é uma onda do tipo eletromagnética. Beleza. Tá, agora sim, ó. A luz, ela tem a velocidade de propagação. Tem vários experimentos que fizeram, né, que calcularam a velocidade. É muito grande, sim, mas dá para calcular, é uma velocidade finita. Quando a luz, ela se propaga no vácuo, vou colocar como um pontinho aqui, ó. Velocidade da luz no meio sem nada, né, no vácuo. Isso aqui é uma constante universal. Isso aqui é letra C, tá? Qualquer lugar do mundo que você for colocar um Czinho minúsculo, sozinho, a pessoa vai entender que é a velocidade da luz. Ou não, né? Vai que é um perdido da vida. Aí esse Czinho, ó, ele vale 3, é aproximado, tá? Vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ou, se você preferir, são 300 mil quilômetros por segundo. Tá. Ó, é mais um número na sua frente, porque a gente já passou lá pelos gases, né? Lá nos gases teve um número que é 6 vezes 10 a 23, é muito maior que esse. Então você fala assim, ah, é mais um número, beleza. Mas tem uma breve noção, assim, uma breve noção de qual que é a ordem dessa velocidade. Porque, ó, se você tivesse essa velocidade agora, você não pode ter, você não consegue ter. Tá? Porque quando mais velocidade você tem, mais massa você vai tendo, mais dificuldade vai ter em ganhar velocidade e você não vai chegar nessa velocidade. Mas enfim, hipoteticamente falando, você chegou perto dessa velocidade aí. Se você tivesse isso, você seria capaz, presta atenção, exatamente nessa parte, você seria capaz de dar 7 voltas, um pouquinho mais, mas 7 voltas inteiras na Terra, em 1 segundo. Você tem noção que em 1 segundo você dá 7 voltas na Terra? É muita velocidade, assim, é absurdamente grande essa velocidade. Só que, nem eu falei, é uma velocidade finita. Quando a gente vai falar de cosmos, né, a gente tem distâncias muito grandes. Tipo, Terra e Sol nem é tão... É claro que é distante, né, mas em comparação com o resto, nem é tão distante, assim, coloca o tão com vários A com tiozinho, sabe? Nem é tão distante assim. Mas já demora 8 minutos para chegar, né? A luz, imagina, né? A gente criar uma espaçonavezinha e tentar chegar perto. A gente vai torrar bem antes, mas enfim. Mas é uma velocidade muito grande, tá? Muito grande mesmo. Então tá aí a luz, a onda eletromagnética e a velocidade com que ela se propaga no vácuo. Ah, e no ar? Aí depende do índice do ar, né? Ah, e se fosse na gelatina? Depende do índice da gelatina. Aí eu vou falar isso lá na aula de refração, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Aí agora a gente vai falar sobre da onde que vem a luz, né? Então vamos colocar aqui mais um tópicozinho, ó. Vou colocar aqui com a mesma cor. Origem da luz. Então a gente tem basicamente 2 tipos de corpos na natureza, ó. Ou um corpo ele é chamado de luminoso, ou ele é um corpo chamado de iluminado. Então, ó, corpo luminoso, ou ele pode ser um corpo iluminado. Beleza, aqui vai ser legal para eu falar a próxima classificaçãozinha aqui, ó. Um corpo luminoso, ele também pode ser chamado de fonte primária. E um corpo iluminado, ele também pode ser chamado de fonte secundária. Um corpo luminoso é aquele que emite luz própria. E um corpo iluminado é aquele que você enxerga ele, só que não porque ele está aceso, mas porque tem alguma luz batendo nele e sendo refletida, né? Então, o corpo iluminado é aquele que reflete a luz incidente. A luz que bateu nele voltou. Então, assim, ó, se você pensar agora, eu vou falar alguns exemplos, se quiser escrever aí, pode escrever, tá?
Na onde você tá, tem corpo luminoso e tem corpo iluminado. Tipo, a lâmpada tá acesa, né? Eu acho. Deve estar. Enfim. Se a lâmpada estiver acesa é porque ela está emitindo luz própria, né? Ela está tendo ali um gasto de energia, está passando corrente elétrica nela, então ela está emitindo essa luz, emitindo essa energia. Então ela é um corpo luminoso. Só que daí, o seu caderno na sua frente, o seu caderno não é uma lâmpada, mas você está enxergando ele, né? O seu caderno está refletindo a luz que sai da lâmpada, bate no caderno e vai até seu olho. Então o seu caderno, ele é um corpo que é iluminado. Assim como a sua mão, assim como a sua mãe também, né? Seu pai, enfim. Então pessoas, seres inanimados aí, são corpos iluminados. E você tem ali a lâmpada, você tem ali o fogo, né? Que sendo um corpo luminoso. Esse corpo luminoso vem de reações químicas. Tem que ter um gasto de energia para que você emita a luz, né? Então, reação química faz isso. Você tem ali a passagem de corrente que faz isso. Você tem corpos animais que fazem isso, né? Mas aí ele tem uma parte específica, tipo vagalume, a bunda dele fica acesa. Peixe lá embaixo, né? Que acende também, porque ele tem ali uma corrente elétrica. Enfim, né? Então tem que ter algum gasto de energia para ele acender. Quando a gente vai para o cosmos, né, isso que eu quero anotar aqui, ó. Quem são os corpos luminosos, quem são os corpos iluminados? Isso aqui, que nem eu falei, é mão cheia pro Enem, tá? O Enem gosta dessas questãozinhas assim, tipo, no meio do texto ele coloca alguma coisinha e depois ele pergunta. Corpo, né, luminoso, são as estrelas. E os iluminados, aí vai ser o restante, né? Os planetas, os satélites naturais, tipo Lua, né? Então, nunca fale que a Lua está emitindo luz, né? Ah, como a Lua tá bonita e tal. Sim, ela tá bonita, mas é por quê? Porque bate luz do Sol nela, né? E ela reflete para chegar até o nosso olho. Então, a Lua, ela não tá acesa, tá? A Lua, ela é um corpo iluminado, beleza? Você também é iluminado, independente da sua religião, você também é iluminado, porque você só reflete a luz que bate na sua cabeça. Beleza, só que olha só, ó, aqui que é legal a gente falar. Você viu que eu escrevi luz aqui? Sim. Aí a gente chega numa parte que só tem que tomar um mini cuidado. Quando a gente fala luz, a gente está dentro de um espectro eletromagnético. Onde, na verdade, existem mais de um tipo de luz. São 7. Né? Algumas que a gente enxerga, algumas que não. Vou colocar aqui uma sequência por ordem energética. E de novo, né? Já comentei sobre. Isso aqui também, tá? Isso aqui é questão do Enem todo ano. Isso aqui não foge, tá? Essa parte aqui de tipo de radiação, faz mal, não faz mal, isso aqui é todo ano. Enfim, então, ó, quanto mais para a direita, mais energia tem essa luz, tá? Mais perigosa vai ficando ela. Beleza, a gente começa lá atrás, né, com as que tem baixa energia, baixo poder de penetração, que são as ondas de rádio. Ondas de rádio. Para que a gente usa onda de rádio? Ah, para ouvir rádio. Também, né? Também. Só que a TV também é onda de rádio, a internet são ondas de rádio, né? Basicamente, ó, telecomunicação utiliza ondas de rádio. Tá? Então, você levar um sinal de um lugar para o outro, utiliza ondas de rádio. Você vai aumentando a energia dela, você chega aqui no que a gente chama de micro-ondas. Né? Eu sempre dou um miguezinho aqui no português, por causa daquela parte, mudou, não mudou, tem um hífen, não tem. Aí eu separo a sílaba de todas as vezes. Então, vai ter o tracinho porque eu separei a sílaba, não vai colocar 2 tracinhos, né? Então, tá aí. Micro-ondas. Tá, agora aqui é legal a gente falar, olha só, ó. Envolve mais conceito, mas dá pra gente falar já assim. Você lembra que a gente falou na aula passada, não precisa copiar não, tá? Que um corpo é feito de matéria, né? Essa matéria ela vibra, então você tem temperatura, né? Então ela tá agitada aqui para todos os lados. Beleza. Se eu começar a mandar uma onda que tem exatamente a mesma frequência de vibração que essa partícula, essa onda e essa partícula entram em ressonância, né? Você conhece bem o fenômeno de ressonância, naquele videozinho que uma pessoa grita e quebra um copo, né? Por quê? Porque daí o grito da pessoa faz com que aquela partícula comece a vibrar mais.
se o grito tiver a mesma frequência que aquele copo, aquele cristal, que daí fica um pouco mais fácil. Né? Aí como ele vai ficar oscilando cada vez mais rápido, né? Aí vai ficar mais frágil, então ele pode quebrar. Quando a gente faz isso internamente a um corpo, o que vai acontecer? Ele começa a agitar mais. Mas se ele agita mais é porque ele está fazendo o quê? Aumentando a temperatura. Né? Então eu posso mandar uma onda que eu não vou enxergar ela, mas ela está sendo mandada, que faz com que essas partículas fiquem mais rápidas. Então eu estou esquentando ela. Né? Então dá para usar isso aqui para alguma coisa, para esquentar um alimento, por exemplo. Né? São as ondas de micro-ondas. Só que não fica preso a isso. Tá? A micro-ondas também é uma onda normal, a gente dá para usar para fazer outra coisa. Para não ter interferência com as ondas de rádio, geralmente um avião, uma espaçonave, elas utilizam frequências maiores. Para daí, como ser frequências diferentes, não vai interferir com a internet. Tipo, imagina um avião chegando, né? Perdeu ali tá, a iluminação, tá bem difícil de você enxergar, aí precisa mandar um sinal para a torre. Aí vai falar alguma coisa, aí manda um sinal, aí o José Cleison aqui atendeu. Falou assim, oi, tudo bem? Tipo, nada a ver, né? Então você tem que ter uma frequência mais específica. Então, geralmente, espaçonaves, aviões e tal, de mais alto porte, aí utilizam micro-ondas também como sinal, tá? Depois dela, a gente tem outra, né? Essa aqui a gente conhece já, a gente falou, que é o tal do infravermelho. Essa aqui é aquela que todo o corpo emite, né? Que ele emite na forma de calor, né? Na forma ali de temperatura sendo emitido. Enfim, essa você não enxerga também, mas você sente. Essa aqui é mais fácil de você sentir. Tipo, vai perto de uma fogueira, né? Perto, não coloca a mão lá dentro. Você consegue ver, tipo, você consegue sentir que ela está quente, porque ela está emitindo essa radiação. Né? Se fosse um pedaço de ferro que você está esquentando, você chega com a mão próxima a ele também, você vai sentir que ele está bem quente, porque ele está emitindo na faixa do infravermelho. Na aula disso eu até falei lá sobre o termômetro que a gente usa na testa, no braço, enfim, né? É a mesma explicação. Só que esse mesmo pedaço de ferro que você vai esquentando, em algum momento ele está tão quente, que você consegue enxergar essa parte dele que está mais quente. Então ele sai do infravermelho e ele vem para a luz visível. Então, ó, depois do infravermelho vem o quê? Vem o vermelho, né? Então já entra na faixa que você consegue enxergar, que o seu olho faz a captação aí dessa onda. Beleza, aí você vai aumentando, chega uma que você para de enxergar, mas aí você sente mais ainda, nessa daqui já começa a ficar perigosa, que são os raios UV, então ultravioleta. Aí, gente, ó, aqui que é legal a gente falar. Tem 3 tipos de ultravioleta, né? A biologia fala um pouquinho mais, tem o UVA, o UVB e o UVC. O VA e o VB não fazem tanto mal, o VC já faz mais mal pra gente. Mas esse basicamente não entra na Terra, né? Entra um pouquinho, esse pouquinho faz mal, mas enfim. Antes disso, ó, tudo que tá aqui pra esquerda, esse não faz mal pra gente, tá? Então, tá passando internet no seu corpo agora? Um monte, tipo assim, um monte. Tá fazendo mal? Não, sem problema algum. Ela não vai interferir na sua pele, ela não vai interagir ali com a sua matéria. Só que a partir aqui do ultravioleta, aqui já começa a ficar perigoso, tá? Porque você já viu, câncer de pele. Por quê? Porque os raios ultravioletas estão ali interagindo com a sua pele, né? Estão fazendo com que elétrons sejam arrancados, enfim, né? Vai ficando mais perigoso. E depois disso, aí nem se fala, ó. Depois disso tem um raio que consegue atravessar a sua pele inteirinha, né? Mas ele bate no osso e volta, então você consegue fazer uma radiografia, que é o raio-x. E acima disso, piorou, né? A gente tem um raio chamado de raio gama. Aí o raio-x você pode usar ali para radiografia, você pode usar ali para até para mecânica mesmo, você enxergar trinca em uma peça, ver se está quebrado ou não. E os raios gama, eles são bem mais perigosos, né? São raios ali de emissão de urânio, essas coisas. Dá pra gente controlar alguns, dá pra gente mandar uma frequência específica em um lugar específico para tentar controlar uma célula cancerígena, tentar matar ela. Só que você não consegue só atingir ela, você vai acabar atingindo outras regiões. Então por isso que uma pessoa que está fazendo tratamento, ela fica mais debilitada, né? Porque daí atinge parte mais sã, né? As células mais normais ali, então acaba enfraquecendo a pessoa também.
Tá? Então, ó, começa a fazer mal acima do ultravioleta. Antes disso, não. Então, se aparecer alguma pergunta para você, descobriram a internet nova, que é o 5G, só que o 5G vai entrar em contato com a pele e vai causar mutação, vai virar todo mundo mutante. Nada a ver, né? Nada a ver. Só acima do ultravioleta, que daí já começa a ficar bem perigoso. Aí tem que tomar cuidado. Beleza? Então, ó, quanto mais para a direita, mais energia, quanto mais para a esquerda, menos energia.